Oi, e finalmente a gente chegou no último episódio da 9ª temporada, depois dessa sequência de reviews aí dos episódios da 9ª temporada, um ano depois dela ter ido ao ar, e hoje eu vou falar, claro, sobre o episódio Hellbent, que é o episódio escrito pelo Moffat e que se passa em Gallifrey. Praticamente o episódio todo se passa em Gallifrey. Ele é com a temática de Gallifrey, tem várias coisas de Gallifrey, mas também tem todo o enredo da temporada geral e da coisa da Clara e o Doutor e tudo que aconteceu durante a temporada inteira. A gente vê o que é o significado de algumas coisas e quais são as explicações dessas coisas nesse episódio Hellbent, o último episódio da 9ª temporada. E fazendo uma comparação de episódios finais de temporada, esse é um episódio um dos mais diferentes da era do Moffat. Eu posso dizer que o da 5ª e da 6ª são bem parecidos, não pela história, mas por algumas coisas que acontecem. O Doutor sempre tendo que reiniciar o universo e tal, aquela história, vocês sabem o que aconteceu. E aqui a gente tem um episódio completamente diferente do que ele fez. Desde a 8ª temporada, eles estão tentando modificar um pouco os temas e os tons dos finais das temporadas, até mesmo dos plots em si, e esse aqui traz uma coisa bem diferente. Claro, Gallifrey fazia tempo que a gente não via o planeta na série, e agora então tem um episódio bem interessante de se assistir, assim. E esse episódio ele traz um dos principais arcos dele, é quando o Doutor sai da muralha lá do Heaven Sent, ele chega em Gallifrey e ele quer se vingar de todo mundo que prendeu ele lá e tal, porque é uma sacanagem, né? E aí ele vai atrás dos caras de Gallifrey, ele não perdoa ninguém, ele não quer falar com ninguém, ele quer falar só com o presidente, que é o Rassilon. E até o cara não vir falar com ele pessoalmente lá que é para ser nas planícies secas de Gallifrey, um lugar que ninguém se importa muito com eles, porque tem o Capitólio lá, que é toda a galera do Alto Conselho, os senhores do tempo mesmo, e tem o pessoal lá naquele deserto de Gallifrey, que é para ser o pessoal pobre e que eles não têm acesso às grandiosidades de Gallifrey. E é lá que o Doutor tá, no lugar dele, lá no casebre dele, que ele também apareceu em The Day of the Doctor, e é isso que esse episódio introduz no início. É como se fosse uma vingança do Doutor contra o Rassilon, que é um novo ator também, que claro, eles não puderam colocar o ator anterior, mas que ficou, na medida do possível, interessante. Se não fosse o Rassilon em si, seria mais interessante se fosse um presidente diferente, não o Rassilon, mas enfim. E aí tem o Doutor lutando contra essa coisa da arrogância dos Senhores do Tempo, e ele tá ali para mandar o Rassilon embora, mandar o pessoal do Alto Conselho embora, e ele é o presidente agora. Como sempre acontece quando o Doutor vai para Gallifrey, ele acaba se tornando o presidente do planeta. Para mim mesmo, a melhor parte do episódio todo, assim, eu gostei dele num geral, mas para mim o que mais chamou a atenção foi a qualidade do visual dele. E como as coisas em Gallifrey são reais, sabe? Não é aquela coisa que tinha na série clássica, que era só algumas salinhas e não dava para sentir a imensidão do planeta, e também não dava para ver muito da mitologia, porque não tinha qualidade técnica e dinheiro suficiente para fazer aquilo naquela época. Aqui a gente já tem uma coisa muito mais grandiosa, tem várias cenas em vários enquadramentos diferentes dos prédios de Gallifrey, tem a matriz lá também, que é muito interessante de ver. Então isso que foi o mais legal no episódio, ele já trouxe um pouco mais da mitologia. O Moffat escreveu o que ele já sabia da série, adicionando mais alguns detalhes que foram bem legais de ter visto, e isso foi muito bom. Eu gostei muito de como eles trouxeram isso para esse episódio. Isso é bom porque também não é Gallifrey como o 10º Doutor descrevia, quando ele tinha aquela nostalgia e ele falava e ele falava de Gallifrey, do planeta, como se fosse aquela coisa incrível que todo mundo precisava morar. E o 11º Doutor também ficou muito feliz em The Day of the Doctor, porque agora ele tinha esperança de salvar o planeta. E a gente chega num episódio aqui, todo mundo sempre pensava que quando o Gallifrey fosse voltar ia ser um evento assim, ia ser alegria, putz, Gallifrey voltou. Mas o Moffat conseguiu trazer o planeta de volta de um jeito bem surpreendente, mas também de uma forma realista.
de que o planeta não é essa coisa feliz e esperançosa que eles têm. A maioria das pessoas, dos Senhores do Tempo que moram lá, são arrogantes e gente que não pensa a não ser no próprio umbigo. Então aí a gente já vê um contraste da realidade, de que o doutor estava sempre querendo encontrar o planeta dele, mas aquele encontra o planeta dele, ele não tem tempo de comemorar porque ele está atrás de uma vingança. E ele até mata o general lá, numa cena um pouco controversa, mas esse doutor, ele tem disso, ele não é como os outros que se seguram muito. O 11º Doutor já estava mostrando isso no final da 7ª temporada, lá pela 7ª temporada, e esse doutor já está bem... ele não segura muito essa coisa de não usar arma ou não lutar contra as pessoas. Em Deep Breath a gente viu isso com aquele bichinho robô lá. E é isso que esse episódio traz. Ele traz coisas controversas, mas que, se for comparar com a série clássica, é um pouco com o que o Doutor fazia na série clássica também. Lá ele não poupava essa coisa de lutar contra as pessoas e até mesmo quebrar o pescoço de alguém. O 4º Doutor já fez isso. Então traz algumas coisas do Doutor antigo para o Doutor novo, que ele depois percebe que tudo que ele fez foi errado. Então ele volta ao que ele é pós-Guerra do Tempo e percebe que ele fez muita besteira para chegar até aquele ponto que ele estava naquele momento. E aqui o doutor usa a esperteza dele para trazer a Clara de volta à vida, que ele queria salvar ela e deixá-la num lugar e fazer com que ela esquecesse dele, mas é óbvio que isso não ia acontecer. A Clara não ia permitir que ele fizesse, que ela esquecesse ele. Toda a vida dela com ele foi muito importante para ela e ela não ia deixar que isso acontecesse. Então o doutor usa os Senhores do Tempo, ele usa a esperteza dele para salvar a Clara, mas na minha opinião, mesmo que a explicação em Hellbent tenha sido de que eu fiquei tanto tempo lá naquele negócio, quebrei a parede para te salvar porque eu sabia que ia ser Gallifrey, eu achei que isso foi um pouco de uma mentirinha que ele contou ali, porque eu não acredito que ele, no episódio anterior, ele conhecia realmente o que estava acontecendo lá. Eu acho que aquele mentiu para não admitir para os Senhores do Tempo de que ele realmente não estava perdido e tinha medo de morrer. Então eu acho que ele deu uma mentirinha ali, ganhou uns pontinhos com a Clara lá também por falar que foi com ela, por causa dela, mas eu não acredito ainda que foi por causa dela que ele ficou todo aquele tempo em Heaven Sent. Ele não sabia o que estava acontecendo. Então ele usou da esperteza dele, mentiu mais um pouco, só para não dar o gostinho para os Senhores do Tempo de que ele não sabia nada do que estava acontecendo. Ele realmente não sabia. Ele também não sabia quem era o híbrido nesse negócio todo. Então, no final das contas, ele usa a mentira de novo para enganar todo mundo e para escapar e para salvar a Clara, para depois dar uma reviravolta e ele se arrepender de tudo que ele fez. Mas o legal é que a Clara ganhou a própria TARDIS dela. Isso muda muito de Companion, assim, de final de Companion, que é uma Companion. A Clara, desde o início, já foi uma Companion que ela sempre salvou o Doutor, ela era importante na vida do Doutor e tal. E aqui a gente vê que o plot da temporada terminar desse jeito simbólico, da Clara sempre querendo ser o Doutor, e depois ela conseguindo a própria TARDIS dela, virando imortal e podendo viajar e ter as aventuras dela, eu acho que foi um jeito interessante, bem simbólico e um jeito bonito e diferente de se fazer um final de Companion, do que só a gente vai matar ela e ela vai embora e mais uma vez Companion morre por causa do Doutor, ou mais uma vez Companion vai embora por causa dele, ou a Companion queria ficar com o Doutor e não pode, então ela vai para outro universo e não pode mais ficar com o Doutor e tal. E eu acho que foi muito mais legal e foi um jeito inovador de ter uma Companion com a própria TARDIS dela. Ela nunca vai voltar, o Doutor nunca vai atrás dela novamente, mas é um jeito interessante, simbólico, de mandar uma Companion para o caminho dela e depois ela ter que, mesmo assim, encarar a própria morte, porque aquele era um ponto fixo no tempo. Mas com a imortalidade dela, ela pode adiar isso quanto tempo ela quiser. E quando ela estiver pronta, ela vai lá encarar o que ela precisa encarar mesmo, sempre. Então, aquele ponto aconteceu e é só ela voltar um dia lá. E claro, em Hellbent, todos os enredos foram concluídos da temporada. Eu achei que foi tudo muito bem explicado.
como sempre, uma profecia não é uma profecia óbvia. Desde o início da temporada eles falavam do híbrido como uma profecia, como uma previsão da matriz de que tinha uma criatura que ia pisar em Gallifrey e ia destruir todo mundo, e os Senhores do Tempo estavam morrendo de medo disso. Uma criatura, um híbrido. Eles pensaram que seria o Dalek Senhor do Tempo, porque era a escolha óbvia. Duas raças de guerra assim, se unindo e criando uma criatura que ia destruir todo mundo. Mas na verdade não era. O híbrido era um plano meio aberto, assim, que era alguém ia pisar em Gallifrey, ia destruir todo mundo para conseguir o que ele queria. E na verdade esse híbrido era o Doutor e uma Companion, o Doutor e a Clara, no caso, que estavam tão unidos e o Doutor estava tão chocado pela morte da Clara que ele fez de tudo para recuperar ela, matou gente, fez de tudo para que as coisas acontecessem do jeito dele. Ele criou uma fratura no universo, que foi tirar a Clara da morte dela. Ele criou essa ruptura no tempo e espaço para salvar ela. E isso foi o que a profecia previu. Então, no fim, a profecia foi explicada, o híbrido foi explicado. Se alguém não gostou ou não, aí é questão de interpretação, mas o plot da temporada foi explicado do jeito que ele podia ser explicado. E aí a gente descobre também mais um pouco de que foi a Missy que bolou tudo isso, a Missy que gosta do caos, ela que fez tudo isso para que o Doutor e a Clara fossem um híbrido e que fizessem bagunça em Gallifrey. Então, no geral, eu gosto muito de Hellbent. Ele traz momentos divertidos, momentos tristes e traz Gallifrey de volta, que é o que mais importa aqui, que é a chance para abrir mais possibilidades de novos episódios em Gallifrey, que agora a gente tem certeza de que vai ter mais episódios. Eles não vão mais adiar tanto assim esse negócio de Gallifrey voltar seguidamente. Então a gente só pode esperar para a próxima temporada e ver o que vai acontecer, se vai ter mais Gallifrey. E eu acho que vai ter mais, porque agora está tudo em aberto, está tudo bonito para Gallifrey voltar de novo. Mas é isso aí, a 9ª temporada chegou ao fim e o que a gente tem para fazer agora é só esperar a 10ª temporada, que chega no ano que vem. Mas enquanto ela não chega, tem ainda o especial de Natal, o The Return of Dr. Mysterio, que eu vou, obviamente, falar aqui também em vídeo sobre o que eu achei do episódio, e também vai ter podcast sobre isso, o Transalorcast. E é isso, acabou a temporada de Class, também já acabou. Se vocês não assistiram, pode assistir os vídeos de Class. E se você quiser ouvir alguma coisa relacionada um pouco com Hellbent, com a Guerra do Tempo, com os Senhores do Tempo, com o híbrido e tal, vai lá ouvir o audiodrama Fragmentos da Guerra, que é um audiodrama que a gente fez com dubladores profissionais, com tudo muito legal no Brasil, e que envolve toda essa coisa de Gallifrey e do híbrido e de tudo isso aí dos Senhores do Tempo. E é bem legal, uma forma diferente de olhar para a Guerra do Tempo e em português, o que é o melhor de tudo. São 3 episódios, e vocês podem ouvir lá 3 episódios de meia hora, que é bem legal, eu prometo. Mas é isso aí, a gente se vê em breve, por aí vai ter o especial de Natal, vai ter vídeo de Natal ainda aqui, e até mais!